Olha só o que diz. Porque muitos são chamados, mas poucos. Amém. Só até aí, levanta a tua mão e fala: Jesus, goteja como chuva tua doutrina em mim. Assenta e glorifica a Jesus. Ele merece. Aleluia. Conforme diz a palavra do Senhor, na verdade não me convém gloriar-me, mas passarei a visões e revelações do Senhor. Por que eu disse isso aqui? Porque tem gente que não acredita em revelação e nem em profecia nem nada. Não sei nem o que eles acreditam. Realmente acontece. Mas nem todas as pessoas Deus ele escolheu para ser arrebatado. Não sei por que motivo, mas não são todos que conseguem alcançar isso aí. Irmãos, eu nasci de uma família humilde, né? Em Goiânia. Minha mãe é baiana, um lugar chamado Tabocas. Meu pai é goiano, mesmo lado de Goiás, mesmo ali do centro ali, de Goiânia mesmo. Então é uma família muito humilde. Eu me recordo que quando eu era criança, meu pai me ensinava a xingar os crentes. Sendo que meu pai cresceu no terreiro de Umbanda e minha mãe já veio no berço católico mesmo. Então eu fiquei ali no meio. Eu me lembro que eu morei numa cidade chamada Araguapaz, perto do rio Araguaia. E ali meu pai, quando eu era criança, ele sempre ensinava a xingar os crentes. Se tivesse um crente na rua, nós tínhamos que xingar ele. Tinha que xingar o crente. Uma dessa feita aí, tomei uma surra de um filho de um crente. Mas foi uma surra muito grande que eu ganhei, né? Mas isso aí eu vou pular esse pedacinho, né? Porque o filho do irmão lá era meio rebelde e me bateu, né? É igual o Davi e Golias. Apanhei demais, nossa, misericórdia. Mas aí eu continuei xingando os crentes. O tempo foi passando e um belo dia, eu tava assim uns 12 anos, bem adolescente. Eu me lembro que uma irmã me viu na rua e falou: Deus tem obra muito grande por seu intermédio. Eu não entendi aquilo, não acreditava, não estava nem me importando de ser crente, eu não queria ser crente. E o tempo foi passando e sempre que um cristão de sã doutrina me via era a mesma história. Um dia eu estava já com uns 19 anos por aí, eu trabalhava na prefeitura de Aparecida de Goiânia e ali a gente pegava o lixo da rua e jogava no caminhão carroceria ali, né? E o cidadão lá que fazia carga era crente. O motorista, a esposa dele era crente. E tinha mais um lá também que era desviado. Então tudo conhecia o evangelho. Eu não tinha noção do que era ser crente, do que era Bíblia, eu não sabia de nada. E esse cidadão que fazia carga lá, desde o dia que ele me viu, ele começou a pregar para mim. Eu tinha um cabelo grande assim, e ele falava que não podia ter o cabelo crescido, que era desonroso. Eu não estava nem aí. Mas quando ele falava da Bíblia, eu tinha medo. Não tinha medo do crente, mas da Bíblia eu tinha medo. Então o tempo foi passando e um dia nós estávamos trabalhando e de repente esse cidadão em cima da carga começa a falar em língua. Rapidamente o caminhoneiro para o caminhão, puxa o freio de mão dele, né? E fica assim, cabeça baixa. Os outros tudo baixou a cabeça e eu lá olhando o que está acontecendo aqui. Não sabia de nada, era uma profecia. Ele apontou a mão para mim, me chamou pelo nome e disse: eis que eu tenho uma grande obra por teu intermédio. Me bati palma, glória a Deus, aleluia. Eu não sabia de nada, mas fiquei calado ouvindo. E quando ele começou a passar a profecia, eu me lembro que na minha cabeça passou assim: vou arrumar uma pedra nesse crente. Olha o que passou na minha cabeça. Aí quando eu cacei a pedra, não tive força para jogar a pedra nele. Fiquei parado ali ouvindo: mas o que está acontecendo? O que é isso? Que negócio é esse? Eu não sabia o que era aquilo. Aí de repente passou, o motorista falou pro cidadão que o nome dele é Juvenal até esses dias ele foi na igreja, né? Os irmãos aí, esse aqui eu conto o testemunho. Foi lá, eu apresentei os irmãos lá, ele com os irmãos lá na igreja, né? Aí ele falou assim: irmão Juvenal, já pode continuar? Ele disse: pode. Aí eu fiquei parado, falei assim: o que é isso aí? Que negócio é esse?
Aí ele falou: você não sabe o que é isso não? Não, é uma profecia para você. Eu não sei o que é isso. Aí depois lá na hora do almoço ele foi pegar a Bíblia e me explicar o que era aquilo. O que você sentiu? Eu falei: eu queria arrumar a pedra, não sei, mas não tinha força. E ele falou assim: Deus tem uma obra muito grande por teu intermédio. A obra é muito grande. E eu fiquei com isso na minha mente. Como assim? Desde criança eu ouço essa história. E são pessoas diferentes. O que vai acontecer? Fiquei pensando. Quando foi numa noite, eu sonhei que eu estava afogando numa água. E vi um homem flutuando na água. Estendi a mão e falava: vem, anda nas águas junto comigo, em cima das águas. E eu dizia: quem é você? Porque o rosto dele brilhava e os pés também brilhavam. Só que eu vi que ele não era cabeludo não. E dizia: eu sou Jesus. E eu, para mim, Jesus era barbudo e cabeludo, que eu, né, onde eu cresci, fui ensinado assim. E quando ele estendeu a mão para mim andar na água com ele, eu despertei. Ele lá vai eu perguntar para o irmão Juvenal: irmão Juvenal, o que é isso? Ele falou: o Jesus que você viu era barbudo, era cabeludo? Não era, tinha uma luz no rosto e no pé. Então Jesus está te chamando, que ele tem obra na tua vida, está chamando você para caminhar com ele. Aí eu fiquei naquele negócio: mas que coisa esquisita é essa? Que negócio é esse que eu nunca nem sonhei na minha mente de ser crente? Eu não quero ser crente, não quero saber disso. E o tempo foi passando. E um dia, depois de muito sofrer, de ter tomado até veneno, tentei me matar uma certa época, irmão. Eu tomei veneno para acabar com a minha vida. E quando foi na madrugada, eu vomitei todo o veneno. E eu pensei assim: nem o diabo me quer. Não morri. Tanto que eu era ignorante. E aí o tempo foi passando e um dia eu me encontrei numa situação depressivo, doente, o couro e o osso, magro, e não tinha para onde eu ir. Aí eu fiz um voto com Deus: olha, onde o Senhor estiver, eu vou ficar, mas eu quero saber onde o Senhor está. Fui na igreja, a igreja do Salgrosso. Quem diz amém? Jesus não estava lá. Fui na igreja católica, Jesus não estava lá. E eu me lembrei dos irmãos que tinham aceitado Jesus numa igreja que tinha doutrina na época, e fui até lá. Chegou lá, Deus revelou o propósito que eu tinha feito com ele, disse: aqui seu lugar. Foi coisa tremenda, igreja. Passou poucos dias depois, eu estava levantando a mão e aceitando Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Aceitei a Jesus, fui embora para casa. Como eu disse para vocês ontem, a minha irmã já descobriu que eu tinha aceitado Jesus, né? Eu fiquei rindo a noite inteira. Se passou-se alguns dias, eu indo para o culto, firme. Eu me lembro que eu tinha duas calças, irmão, uma secando e a outra eu estava usando, para não usar roupa do mundo. Umas coisas que eu achei interessante: quando eu aceitei Jesus, os primeiros dias, ninguém me disse nada, mas quando eu fui tirar a camisa, uma voz me disse: não faça isso, você agora é crente. Irmãos, muita coisa da sã doutrina foi o próprio Deus que me falou. Depois os irmãos foram falar para mim como é que funcionava, e eu já sabia, já estava fazendo. Mais ou menos uns 3 ou no máximo 4 dias que eu tinha aceitado Jesus, eu cheguei da igreja. Aí eu entrei pro meu quarto, porque lá na casa da minha mãe até hoje imagem de escultura para todo lado, né? Mas Deus já está fazendo a obra, meu pai já está indo para a igreja conosco, Deus está fazendo a obra lá. E eu cheguei, entrei pro quarto e fiquei pensando ali. Estava gostando desse negócio de ser crente. Esse negócio de ser crente é bom, estou gostando desse trem. De repente eu vi um barulho. Quando eu olho na parede, atravessa a parede, um demônio. Um demônio chamado Pombagira, rainha. Ela atravessou a parede, disse: oi, tudo bem, Eduardo? Estendeu a mão e eu não peguei, né? Aí ela olhou para mim e disse: vamos direto ao que interessa aqui. Você está numa igreja que nós não gostamos que você vá, pois que essa igreja, ela é do grande lá do céu. E eu disse: mas como assim? Não é tudo uma coisa só? Claro que já estava tendo discernimento, né? Só que eu queria saber a resposta. Olha, essa igreja aí não tem como mexer com ela, mas se você quiser ir para outra igreja, nós te dá a mulher que você quiser. E nisso, irmão,
Ela estava na forma de uma famosa, não vou falar o nome aqui não, que não convém, né? Uma famosa cantora aqui no Brasil. Estava da forma dela. E esse demônio estava nu e disse assim: toca aqui no meu ombro. Eu toquei, aí pôs a mão para trás de novo, viu? Isso aqui simboliza que eu posso te dar a mulher que você quiser na terra. Só não pode a do grande Deus. A do grande Deus não. Quem que é essas mulheres do grande Deus? Essa dessa igreja que você está aí do cabelão, essas aí, ó. Não pode mexer não, não podemos mexer com elas não. Aí ela pegou, observa, ela deu uma rebolada e virou uma famosa, como eu vou dizer aqui, lá dos Estados Unidos, lá, uma atriz famosa do cinema. Aí falou: viu? Eu tenho o poder de te dar qualquer mulher da terra. Eu quero saber da sua resposta agora, porque você não pode ficar nessa igreja. Você não pode estar aí. E eu gostei daquele negócio. O diabo está preocupado com o quê? Como é que é isso? Então eu disse para esse demônio: não, vou ficar na igreja. E ela disse: é melhor você repensar. Eu disse: porque o sangue, ela falou: não diga essa palavra. Eu disse: o sangue de Jesus te repreende. Foi como se tivesse dado uma facãozada no rosto daquele demônio, na cara feia dele mesmo. Abriu a cara assim, ó, e a voz engrossou e começou a cair carne. Ficou comer com cara de caveira. Ele disse: não fala essa palavra, porque na boca desse pessoal, Casa dos Crentes, de doutrina, claro, tem poder. Pode bater palma e glorificar Jesus, merece. Aí então ela atravessou a parede e saiu correndo e disse: você quer dinheiro? Eu vou chamar quem mexe nessa área para nós negociar. Sumiu, foi-se embora. E eu fiquei ali pensando: como é que é isso? Aí esperei amanhecer o dia, fui lá nos irmãos, os 3 jovens que me ajudaram muito na fé, expliquei o que tinha acontecido. Aí algum desses disseram assim: mas você tem poucos dias de crente, como é que você está vendo essas coisas? Eu falei: eu sei lá, eu quero a explicação de vocês, eu não sei de nada não. Aí um desses que tinha muita experiência com Deus falou assim: você ganhou um dom precioso de Deus, então fica mais calado e observa o que Deus vai te mostrar. Não conta para qualquer um não, que muitas pessoas não vão crer. E eu fiquei calado, né? Quando foi um dia, eu estava em casa. Esse foi o primeiro arrebatamento de espírito, porque isso que eu contei, eu estava lá, estava acordado, vivo lá, uma coisa tremenda, né? Um dia eu cheguei em casa e me deitei, e de repente o Espírito saiu do meu corpo. A primeira vez que o Espírito saiu do meu corpo, eu fiquei olhando, eu deitado, e eu estava em pé. Eu falei: como é que é isso? Eu estou deitado, mas eu estou em pé. E fiquei olhando assim, tentava entrar no meu corpo, não conseguia. Mas que coisa esquisita é essa? Irmãos, nessa época eu não era nem batizado ainda, já estava acontecendo essas coisas. E eu ficava olhando e veio na minha mente: bom, já amanheceu o dia, eu vou lá nos irmãos ver o que está acontecendo. E eu fui nos irmãos de a pé, meu espírito foi andando, movimentando. Quando chegou lá, eu vi que eles estavam conversando tudo. Tentava falar, ninguém ouvia, ficava sem entender. O que é isso? O que está acontecendo? E eu vi tudo que eles falavam. Aí de repente, vou voltar lá para casa, ver o que está acontecendo. Aí voltei caminhando de novo, fiquei olhando para o meu corpo. De repente veio uma mão gigante, bateu e jogou meu espírito de volta para o corpo. Aí eu despertei. Aí fui ali no banheiro, escovei o dente, fiquei pensando: vou lá nos irmãos. Fui lá, eles estavam lá do mesmo jeitinho que eu vi. Aí eu contei para eles, aí muitos deles não acreditou. Aí quando eles falaram: não, você sonhou, você dormiu de barriga cheia. Aí eu peguei: tá, mas eu vi que vocês estavam discutindo, e sei até o que vocês falaram. E disse para eles: vocês falaram assim, 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 o assunto era esse, vocês estavam discutindo aí. Aí eles calaram, todo mundo olhou pro outro: uai, mas foi verdade mesmo, mano. Falei: foi, eu vi tudo, eu estava aqui, meu espírito estava aqui, viu tudo. E eles pegou e creu naquilo ali. E o tempo foi passando, irmãos, e a cada dia Deus me dava mais arrebatamento. Um dia, Deus retira meu espírito do meu corpo. E um homem de branco disse: vamos? Aí eu disse: aonde nós vamos? Eu vou te mostrar o futuro da igreja onde você nasceu na fé. E saiu caminhando. De repente, lá onde eu moro, era um lugar assim, cheio de terra. Não era como é hoje. Hoje já tem asfalto, já tem prédio, já está melhorando, né? E eu vi o futuro. Eu vi asfalto aparecendo e prédio, e tudo aquilo foi modificando. Aí eu falei: uai, como é que é isso? O homem de branco falou para mim: não, você está no futuro aqui.
Agora você vai lá na onde você nasceu na fé, inclusive a igreja onde minha esposa aceitou Jesus, né? Jardim Ipiranga chama lá. Aí eu vou lá. Quando eu cheguei lá, era um culto de dia. Aí eu comecei a ver aquele culto. E aí eu olhei para o símbolo da igreja de PDA, já não era um arco-íris, era escrito o nome da igreja, mas com cor de arco-íris. Eu olhei para dentro e vi irmãos de calça louvando a Deus, vi de um brinco pintada. E eu falei, mas como é que é isso aqui? O que aconteceu com a PDA? O que é isso? Aí o Senhor me disse, esse é o futuro dela, a doutrina vai acabar e o grande Senhor Deus tem uma obra para o seu intermédio para essa doutrina não se acabar. Aí eu falei, como é que é isso? E nisso, irmão, eu estou falando de quando eu era jovem, antes de eu casar. E nisso tinha um rapaz barbudo que começou a chorar, dizendo que era desviado da IPDA, e falou, se você não fundar esse ministério, não vamos ter para onde nós correr mais. E eu dizia, mas eu não tenho nem estudo, não sou formado, né? Não sou formado em nada, como é que é isso? Eu não precisa disso. É só continuar com o coração limpo, sincero. Aí, de repente, um homem de branco me disse, vamos voltar. Eu fui voltando para trás e fui voltando como era no passado, até chegar na minha casa e meu espírito voltar para o corpo. Daí eu pensei, se eu contar para os irmãos aí que Deus me mostrou, vão falar que eu sou doido. Mas um belo dia, irmão, o tempo foi passando, eu conheci a irmã Adriana, né? Primeiro eu fiz uma campanha de 7 madrugadas para Deus preparar uma esposa para me casar, viu? Não é simples assim não, irmão. Eu pensei, eu vou casar, tem jovem ali, tem jovem lá, irmão, para ser uma coisa de Deus é complicado. Aí eu conheci a irmã Adriana, a gente começou a orar. E um dia eu estive na casa dela, ela morava com a irmã dela que está aí. Aí a gente conversou um pouquinho. Depois do culto eu fui embora. Aí eu fui pensando assim, eita Deus, a mulher é bonita. Olha o que eu falei com Deus, é bonita. Mas eu quero lhe pedir um favor. Olha o que eu falei com Deus. Eu quero que o Senhor me leve no inferno e me mostre o que acontece com o jovem que se toca antes de casar. Olha o que eu fui falar para Deus. De repente eu cheguei em casa e sentei na cama e comecei a falar, Senhor, e aí? O Senhor vai me mostrar lá como é que é esse negócio? De repente, irmãos, um homem de branco aparece na minha frente. E ele começou a andar para mim de encontro comigo, eu já fiquei com medo. Falei, pronto, o que é isso? E ele veio, foi caminhando, passou a mão no meu rosto, meu olho fechou. Quando meu olho fechou, que eu abri o olho, eu estava num lugar no inferno tão horrível, misericórdia. Irmão, se você fechar o olho, é melhor do que ficar com o olho aberto lá, porque é muito mais escuro do que você possa imaginar. Você não tem noção de como é escuro. E um cheiro horrível, horrível, de podre. E eu sentia pessoas esbarrando em mim, voz de mulher, de homem, e dizia assim, Senhor, tira eu daqui, eu não vou mais fazer o que eu fiz, não vou mais me tocar, não vou mais fornicar, não. Nunca mais, o Senhor me dá mais uma chance. Dessa vez eu vou ser fiel. E muitos gritos e ranger de dente. E eu tentando sair daquele lugar, e caía e me esbarrava e não via nada, nada, nada. E eu pensei, meu Deus, será que eu vou ficar aqui? Irmãos, quando Deus me arrebatou nesse lugar, eu acredito que não era nem 10 horas da noite. E eu saí, meu espírito saiu de lá quando amanheceu. Eu me lembro que eu fiquei lá gritando, pedindo para Jesus me tirar dali, e ficava na minha mente, mas o que eu fiz de errado? E tentava buscar na minha cabeça o que eu fiz para estar aqui. Eu lembrava que eu tinha pedido, mas para mim eu não ia sair mais daquele lugar. Vou ficar aqui. Eu fiz alguma coisa que eu não devia fazer. Então eu estou preso aqui para sempre, nesse lugar aqui onde fica o jovem rebelde que se toca antes de casar. Jovem rebelde que fica vendo pornografia. O lugar deles é lá nesse local. O lugar dele é lá. De repente eu me lembro como se desse um clarão, e eu vi como se uma luz e um homem de branco agarrasse na minha mão e me tirasse de lá. E meu espírito voltou para o meu corpo. Irmãos, aquele cheiro horrível ficou impregnado no meu nariz por muito tempo. Nunca me esqueci desse arrebatamento de espírito que Deus me deu. Então às vezes a pessoa pensa, mas está tão difícil. Mas Deus sabe, peraí.
Não é assim não, irmão. Quem tem que saber é você que é pecado, e o pecado conduz ao inferno. Pode bater palma e dar glória a Deus. Eu estou resumindo alguns arrebatamentos. Eu quero que você faça prova com Deus, viu? Pode fazer prova. Quem estiver ouvindo também aí a larga distância, faça prova com Deus. Então, irmãos, vamos contar mais algumas experiências que eu tive com Deus. Eu nunca tinha ouvido falar de WhatsApp, a não ser um belo dia que um jovem lá da nossa igreja que tinha desviado, ele apareceu um dia. Ele chegou: pastor, vem cá beber aquele café que o senhor sabe fazer, um café goiano. Ele: tá bom, vamos lá. Fiz o café e ele disse assim para mim, perdão da palavra: pastor, sabe da nova onda? Eu falei: não, não sei de onda nenhuma, não sei o que é isso não. WhatsApp, você sabe o que é isso, pastor? Eu disse: eu não sei o que é não, mas tem nome de demônio. Mas se o senhor não baixa para nós falar: não sei o que é isso, eu não gostei nem desse trem não, deixa eu ir para lá. Aí ele pegou e me disse: mas é bom, o WhatsApp é bom. Tá bom. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de WhatsApp, nunca tinha ouvido falar. Quando foi um dia, eu estava em casa, de repente um homem de branco, vou só resumir, um homem de branco desceu, me tomou pelas mãos e eu fui caminhando até numa sala que a gente tinha. E de repente eu pensei: vamos subir, né? Aí eu vi que ele olhou para baixo, eu olhei para baixo. E ele falou: vamos? Eu falei: vamos. Abriu um buraco e nós desceu para baixo. Então, irmãos, nesse negócio todo aí, para resumir, porque não vai dar tempo de falar tudo, eu sei que quando eu estava nesse certo lugar lá, apareceu um demônio, por nome Pombagira Rainha. E ela criou o Facebook, criou o WhatsApp. Esse tipo de rede social é cria dela. E eu vi que lá, quem tem WhatsApp, quem tem Facebook, o nome aparece escrito. E tem um demônio específico para trabalhar nessa área. E eles pediram lá, o demônio, depois o próprio chefe de todos os demônios lá também que apareceu, pediu para orar, pedir bênção para o meu Deus, parar de orar para queimar eles. Eles admitiram que o crente que está na sã doutrina tem poder contra eles. Então é uma coisa interessante. O demônio, irmão, ele é sujeito a você se você estiver obedecendo a Deus. Quantas vezes lá em Aparecida ou em algum lugar que ele está viajando, cai um demônio do Facebook, demônio do WhatsApp. Aí tem gente que pensa: não, pastor, mas isso aí não tem nada a ver, só para evangelizar, para ganhar alma. Tem a ver sim, igreja. Se eu liberasse o WhatsApp, o Facebook, a igreja não estaria mais cheia? Estaria ou não estaria? Por que eu proíbo? Porque Deus me mostrou que é do diabo. Vocês não têm ideia de como esse demônio ele ganha almas lá nos infernos. Um belo dia, um jovem, eu estava mais um jovem no carro levando ele para casa, depois do culto, ele falou assim: pastor, tem um homem ali morto, o que você acha que é? Eu falei: eu não sei, mas tem envolvimento com o WhatsApp, com certeza. E ele no outro dia chegou dizendo para mim que tinha a ver com o WhatsApp. O cidadão chamou a mulher casada para sair com ele pelo WhatsApp, e o homem que foi no encontro e matou ele. Então é do diabo. E eu me lembro que a Pombagira falou para mim que é dela. Olha, o Facebook, o WhatsApp, esse tipo de rede social pertence a mim. Eu criei para entreter os cristãos. Se você quiser ouvir com mais detalhe, é só você entrar no canal da igreja, tá lá. Isso aí repercutiu no mundo todo na época. Então, só estou resumindo sobre o WhatsApp. O Facebook realmente é do diabo. Eu vi. E quando eu vi, o WhatsApp não era nem famoso assim. O Facebook também não era tão famoso assim na época. Claro que eu gravei bem depois, né? Foi depois que eu fui gravar. Porque eu não tinha nada na internet. E a primeira coisa que eu coloquei na internet não foi bem isso. A primeira coisa que eu coloquei foi sobre o anticristo, que eu quero contar para vocês aqui o que eu vi sobre o anticristo agora. Quem bate palma na glória a Deus? Nós vamos resumir sobre o anticristo. Um dia eu estava em casa, o senhor me arrebatou e eu perguntei ao senhor onde nós íamos. Ele falou: vamos a Israel. Eu não entendi bem o que ia acontecer ali, mas ali o senhor me mostrou
o anticristo ainda criança. Vou resumir que eu vi ele e o Senhor me disse que ele já estava preparado, aliás, sendo preparado para governar o mundo. E esse negócio do anticristo foi a primeira coisa que eu postei, porque quando eu vi isso, não foi vendo e gravando, demorou para me gravar muitas horas depois, porque eu fiquei com medo e fiquei chorando muito. Então, de tudo que eu gravei, a do anticristo eu não gosto de ouvir, porque isso dá uma coisa assim ruim, sabe? E o que eu vi lá? Eu vi uma criança pequena e vi vários símbolos de veículos, de marca de alimento, de roupa, e sendo consagrado a essa criança. Essa criança, quando Deus me mostrou, era o próprio anticristo, já sendo preparado para ele governar o mundo, conforme está no livro de Apocalipse, que diz que a primeira besta vai dar o poder para a segunda besta. Então ela vai reinar sobre todo mundo, quer dizer, vai ser uma só moeda, diz a Bíblia, e vai ser só um reino. E essa criança, ela era o anticristo, já sendo preparado para assumir o trono dele. Aí você me pergunta, pastor, quem é? Não sei, não tenho nem ideia de quem seja, mas eu vi o anticristo, e Deus me mostrou a veneração do povo, o tanto que o povo está preparando essa criança para ela reinar. Aí você pensa assim, então vai ser alguém assim que vai ser alguém mau, que vai estourar um bombo no mundo todo. A Bíblia diz, irmãos, que o anticristo, ele vai trazer 3 anos e meio de falsa paz na terra. Você vê um presidente aí querendo guerrear, jogar bomba, não é ele não, porque o anticristo, ele vai trazer 3 anos e meio de falsa paz, depois mais 3 anos e meio de tribulação. Quando Deus me arrebatou, eu vi essa criança, ele de alguma forma ele sabia que eu estava ali vendo pelo Espírito e não gostou nada daquilo. Então eu vi muita coisa horrível e um monte de coisa que é consagrada a ele nessa terra. Então eu queria que você depois entrasse no canal e visse lá esse negócio do anticristo com mais detalhe, porque aqui não dá tempo de eu explicar com detalhe o que eu vi, como foi que eu vi. Mas é muito importante, foi a primeira coisa que eu coloquei lá na internet, foi sobre o anticristo. E isso aí foi o que mexeu muito comigo. E quando Deus me mostrou que eu voltei ao meu normal, Ele falou assim, agora você tem que divulgar o que eu te mostrei. Aí eu falei para minha esposa, aí o jovem foi lá em casa, que mexia com a internet, e falou, pastor, só pode ser pela internet. Eu falei, não sei nem como é que é esse negócio. Eu falei, não, eu vou abrir o canal, eu vou arrumar tudo certinho e vou colocar lá. Porque só assim vai repercutir no mundo todo. Deus não mandou para o senhor? Ele mandou, mas eu não sei o que é internet. Eu falei assim, mas é bom, pastor. O povo tem que saber o que Deus tem mostrado para o senhor. Quem bate palma agora dentro. Deus é bom, não é, igreja? Então esses resumos, irmão, guarda no seu coração, faz prova com Deus aí, ó. E aí depois, quando você tiver um tempinho, vai lá no canal, procura. Você pode colocar lá arrebatamento sobre o WhatsApp, Facebook, sobre o anticristo, vai aparecer lá. Mas agora, como o pastor pediu, eu vou divulgar mais alguns aqui. Irmãos, um dia Deus me arrebatou. Aí eu fui ao inferno e o homem de branco me deixou e saiu. E eu fiquei lá sozinho olhando. Aí de repente eu vi uma mulher vestida na doutrina, cabelão, roupa até no punho, saia preta grande, e ela carregava um carrinho de entulho e levava para um certo local. Quando o entulho ia se acabando, ele multiplicava, e eu ficava vendo aquele sofrimento daquela mulher. Aí de repente ela olhou para o relógio, marcou uma hora que eu não me lembro, lá nos infernos. Veio aquela legião e legião de demônio para torturar aquela mulher naquele exato horário. E eu fiquei olhando assim, perguntando a Deus, mas o que ela fez? Ela tá vestida tão bem composta, mas o que essa mulher fez para estar aí? Aí de repente eu me lembro que os demônios, eles viram que eu estava no inferno. Aí tinha um que só mandava. Aí quando ele me viu, falou, pega esse aí também. O que você está fazendo aqui, céu atrevido? Você está fazendo o que aqui? Aí eu falei, uai, Deus mandou vir, eu estou aqui. Aí ele pegou, nós não gostamos de você não. E pegou no meu ombro e começou a apertar. Meu ombro apertar.
E eu disse para ele: quem é você para tocar em quem é de Deus? Que a sua mão pegue fogo aí. E a mão dele começou a queimar. E ele ficou desesperado. De repente, um homem de branco veio, pegou meu espírito e tornou meu corpo de novo. E quando eu voltei, eu falei: Senhor, mas como é que é isso? Ela estava na doutrina, o que ela está fazendo no inferno? Aí o Senhor me disse: meu servo, essa aí era uma missionária. Grandes almas ela ganhou para o meu reino. Mas um dia, ela tendo um marido que não era crente, seduziu ela e eles pecaram entre quatro paredes. Quem entendeu diz amém. Ela ficou triste na época, mas com o passar do tempo ela achou que era normal e não parou de pecar contra mim. Apesar de eu ter usado vasos, visitado em sonho, muitos anos depois ainda ela ficou presa nesse pecado. Por isso é que ela está aí, por causa disso. Porque tem gente, irmão, que é um fogo na doutrina, de repente apaga. Ouviu falar do fogo de paia? Quem já mexeu com plantação de arroz aqui, irmão? Viu? Isso aí tem a palhada, né? Aí você taca fogo, aquele fogão vai longe, de repente ela apaga, fica só cinza, rápido. É um crente fogo de paia mesmo. Então essa irmã, ela estava perfeita na presença do Altíssimo, até que o diabo seduziu ela, e depois ela achou normal o pecado, e ela morreu nessas condições. E por isso que ela está lá no inferno, sofrendo os horrores que a pessoa sofre quando está lá no inferno. Amém? Então por isso é bom nós vigiar. É bom nós vigiar, é bom nós guardar a doutrina. É bom sempre a gente repreender o mal, não se entregar à carne de maneira nenhuma. E se acontecer alguma coisa errada, sempre dizer para o pastor, dizer: não, me arrependi, para o inferno não vou. Para o inferno não quero saber, não vou para o inferno, não quero ir para o céu. Quem crê nesses arrebatamentos diz amém. Pode bater palma na glória a Deus. Glória a Jesus. Bom, um dia eu estava em casa, novamente meu espírito sai do meu corpo, desce aos infernos, e quando eu chego lá, um homem de branco fica do meu lado. Aí eu olho assim, um monte de cela, como cela de prisão mesmo. Aí tinha um homem sentado assim. Aí ele disse, levantou: olha quem está aqui, eu sei quem é você, pastor, né? Do grande Deus. Pois é um prazer receber você aqui. Vem cá, vamos entrar aqui para você ver. Você vai sofrer muito que você vai ver aqui. E eu olhei para o homem de branco fez assim com a cabeça, falei: então bora, né? O homem está comigo aqui, vamos embora, né? E fui andando. Aí ele olhou: olha lá para a cela. Eu olhei para a cela: não estou vendo nada aí. Olha direito. Eu olhei e vi a imagem de uma pessoa que eu gosto muito. Pô, mas essa pessoa está viva? Como é que ela está aqui no inferno? Ela morreu, não estou sabendo. Eu falei com essa pessoa esses dias: isso aqui morreu, está no inferno? Aí ele começou a rir. Não é isso não, pastor, calma aí. Aí fez assim com a mão, ó. Aí desceu um fogo assim, eu subi um fogo assim pro alto, né? E de repente queimou a imagem daquela pessoa, caiu só as caveiras pegando fogo. Aí depois a pessoa refazia, ele fazia assim com a mão de novo, queimava de novo e caía de novo, só a cinza. Aí, às vezes a cinza, às vezes um pedaço de caveira, um pedaço de osso. Aí refazia e assim ia. Aí eu, mas como é assim? Eu sabia que você ia sofrer, você ama demais essa aí, né? Calma, rapaz, ele não está morto não, mas está aprontando, né? Preste atenção, aqui são celas especiais daqueles que dizem que servem ao grande Deus. Esse aí não ajudou muito a sua igreja? Falei: ajudou e ajuda a igreja. A pessoa que tem condição, né? Sempre ajuda a igreja. Pois é, mas ele está com as vestes dele suja, ele está em pecado. Então assim, o lugar dele é aqui. E está reservado aqui porque é daqueles que gostam de ajudar a igreja, gosta de ajudar pobre. Aí nós temos um lugarzinho especial para ele aqui, se ele não se consertar. Vamos embora. E foi mostrando vários lugares, irmãos, parentes, amigos, irmãos que eu conheço da igreja. Cada celinha do mesmo sofrimento, está lá a imagem da pessoa bem triste nesse local. E eu falava: não, mas não pode vir para cá não. Eu falava: calma, pastor, você pode até tentar, mas isso aí é um soberbo, isso aí é um ignorante, isso aí só tá a capa de crente disfarçado. Isso não é crente não.
faz a minha vontade. Na madrugada, ao invés de ler Bíblia, fica vendo lá no Facebook, fica lá vendo as mulheres nuas. Ai, tudo é meu. E tinha irmãs também lá, a imagem das irmãs presas lá. 2 pessoas eu divulguei o nome que Deus mandou. Depois ficaram bravos, não adianta ficar bravo não, Deus mandou, eu divulguei mesmo. Só 2 pessoas que eu conheço bem, né, claro. E vi, irmãos, muita gente nesse local, a imagem dele. Aí depois que ele me mostrou tudo, e eu não queria mais ver, ele falava, não, você tem que ver tudo, o grande mandou te mostrar, porque você vai tentar falar com eles, não vai? Foi claro, ué, vou falar com eles, mas nem todos vão crer, não adianta, porque tem gente que a mente dele está fechada, eles gostam de você, concordam com a doutrina, mas eles não querem nada com a doutrina, nada com teu Deus, porque eles pertencem a nós controlamos a mente deles. Eles estão lá, não vou ver pornografia, de repente eles estão lá, porque nós dominamos eles, é como se fosse um boneco, eles controlam. E aí eu vi até o último, aí de repente, chega, né, pastor, só até aí mesmo. Aí o homem de branco me tirou e voltou meu espírito para o meu corpo de novo. Então esse lugar lá existe, o inferno é muito grande, tem muita coisa lá. E esse foi um dos piores lugares que eu vi, que Deus me mostrou. De tão horrível que esse lugar é, nunca saiu da minha mente as imagens das pessoas que estão, os crentes que estão em pecado, aquela imagem triste lá, ó. Só que esse é um lugar, segundo o diabo, especial para esses. É um lugar especial, tá lá pronto, precisa ir. E todos que estão lá eu conheço, que ele me mostrou. Então, cuidado para você não ir para lá. Toma cuidado, conserta a tua vida. Ore a Deus, peça a Deus discernimento, faça a prova com Deus disso que eu mostrei. Amém? Bate palma na glória a Deus. Mais uma vez eu estava em casa e sempre tive a mania de orar meia-noite, sempre tive. Nessa época não tinha rádio, não tinha nada, mas eu sempre orava meia-noite. Depois de um dia de oração, um dia cansativo, correndo, fazendo a obra de Deus, eu resolvi me deitar ali depois da oração e de repente eu vi um barulho. Aí quando eu olho, um homem de branco veio e disse para mim, vamos? Eu disse, vamos, mas vamos como? Como é que eu vou sair daqui do meu corpo? Aí ele enfiou assim a mão dele dentro da minha carne, assim, arrancou meu espírito. E eu fiquei de pé de novo. Aí eu vi a minha esposa deitada. Na época minha filha Adriana ainda era quase um bebê. Isso é até um bebê, até hoje é um bebê pro pai, né? Mas estava lá. Aí eu vi uma glória por cima delas. E meu corpo lá é uma glória por cima, como se fosse uma proteção. E eu fiquei olhando assim, achei bonita aquela imagem aí. Parece que quando o cristão está dormindo assim, é uma luz que fica por dentro dele. É um cristão de sã doutrina, né? Eu achei muito bonito. Então um homem de branco me levou aos infernos. E nós fomos descendo. Nós paramos, dessa vez nós paramos em frente a um portão enorme, um grande portão. E eu fiquei olhando, e o homem de branco olhou para mim, eu olhei para ele, e ele fez assim com o dedo, o homem de branco, ó. Aí eu fiquei olhando pro dedinho dele, né? Ele tocou no portão, só um fogo assim meio azulado. Aí o portão abriu em 2 bandas, fez aquele barulho, tá, e aquele portão enorme. Quando eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, aquele tanto de demônio. Eu fiquei um pouquinho assustado nessa época. Mas aí eu já falei, eu pensei comigo, eu vou ficar perto do homem de branco aqui, né? Eu não sou besta. Se ele correr, eu corro também. Dá umas vestes dele aqui. Fiquei com medo. E ele foi andando. E eu andando assim, de olho para lá, de olho para cá. Aquele tanto de demônio. Meu Deus, aqui é o inferno mesmo. Eu não vou ficar aqui não. Olha que coisa horrível. E aí tinha um homem sentado numa mesa de pedra. Ele estava de bermudão. Camisa sem manga, que lá em Goiás eu falo assim, camisa cavada, né? Eu não sei como é que você chama aqui, mas é uma camisa sem manga, para mostrar o book, já viu? Os cabas usam aí. O demônio estava assim. O cabelo dele era moicano, orelha pontuda, costeleta, até tipo aquela de Elvis Presley assim, e aquele cabelo moicano assim para riba, orelha pontuda, muito feio o bichinho, pequenininho. Estava sentado numa mesa de pedra com uma pena na mão e um livro. E aí do lado deles tinha dois demônios do lado, mas com a figura meio humana, vestido como se fosse com um terno preto.
todo de terno preto, né? Camisa branca, terno preto, assim do lado dele. E eu parei em frente a essa mesa. Aí ele: olá, tudo bem, pastor? Olha quem está aqui, o pastor. Tudo bem, pastor? Tô bom, ué. Você sabe o que você está fazendo aqui? Eu sei que eu estou no inferno, né? Ele falou assim: pois é, mas eu quero te fazer uma proposta. Olha aqui, virou o livro, escrito de vermelho. Olha o tanto de pastor lá na terra que trabalha conosco. Agora eu não posso falar o nome dos pastores aqui, mas lá fora, depois do culto, eu falo, viu? Ele olha o tanto de pastor que fez um pacto conosco. Olha como é que funciona. Vamos tirar seu sangue. Nós tiramos seu sangue e coloca aqui na caneta aqui, que era uma pena de alguma árvore, não sei que árvore que era aquela. E você tem que assinar seu nome aqui. Nós também fazemos sinais e prodígio. Teu Deus faz, mas vai demorar um pouquinho ele te usar da forma que ele te prometeu. Porque não é assim que seu Deus faz. Nós faz no outro dia, pastor, é rapidinho. Nós também faz aí muita coisa aí. Porque também o seu Deus nos deu poder. Vocês sabem que eu estou falando a verdade, né, pastor? Então, eu sei como é que é o negócio. E olha aqui os pastores que trabalham conosco. Aí eu vi lá, glória a Deus, entendeu? Diz amém. E vi outros lá, né? Da igreja do Sal Grosso. Mas eu procurei, na hora eu lembrei do nome de um pastor que eu gosto muito aqui na terra, na época que eu estava na terra, né? Eu falei: aquele fulano que fundou a Deus é Amor. Será que o nome dele está lá? Não estava. Mas o nome dele não está lá. Certeza que eu procurei, na hora eu me lembrei. Não estava o nome dele lá. Mas irmãos, o que tem de pastor que supostamente Deus usa e não é Deus, é o bicho. Irmãos, a lista é enorme. Do que eu conheci na época dos famosos, só ele que não tinha lá. O resto desses aí, só o sangue de Jesus tem poder. E ele disse: olha, você pode pôr uma doutrina mais ou menos, ou nada, nós opera. Mas se for essa doutrina que você prega aí, ó, original do grande do céu, essa aí nós não pode fazer nada com a igreja, porque ela é do grande. Então dá uma doutrina mais ou menos, libera um divórcio, libera lá uma minissaia, uma calça para as irmãs, e nós entramos lá na igreja e nós opera. E nós vai lá e faz de conta que é o seu Deus, e você vai ganhar muito dinheiro, vai ficar muito rico, e pronto. Agora, se você não aceitar, não vai te perseguir, e nós vamos tentar acabar com tudo isso. E então, pastor, qual é a sua resposta? Eu disse: não, vou ficar com o grande Deus mesmo, meu Pai do céu. Aí ele levantou da cadeira, da mesa de pedra, ele bateu com força nela assim, me espraguejou, e o homem de branco me pegou pela mão e foi me levando. E ele começou a gritar, a xingar, a dizer que não ia ficar assim: vou perseguir, vou dividir, vou fazer as pessoas fechar a mão para ajudar essa obra, vou fazer tudo, vou perseguir, vou acabar com isso aí. E o homem me tomou pelas mãos e foi subindo. E eu vi ele gritando, xingando, espraguejando, até que subiu um pouco mais para o alto. De repente eu vi um lugar bonito, uma grama verde, tudo bonitinho. E aí nós ficamos ali, e eu olhei: onde é que nós está? Aqui é o céu? Aí o homem de branco balançou a cabeça, e eu vi aquele tanto de gente, todo vestido de branco, todo mundo brincando, rindo. Falei: o negócio aqui é bom, eu quero ficar aqui, o trem aqui é bom demais, né? Eu fiquei olhando. Só que uma coisa que eu me esqueci de falar para vocês, é porque eu orei para me ver Jesus. Eu não orei para ver demônio nem nada de nome de ninguém, não. Na época eu orei para ver Jesus, só orei para isso. Jesus me mostrou bem mais do que eu pedi. Primeiro eu fui provado, né? E depois eu recebi minha bênção. E aí então eu vi uma casa. A igreja nossa a gente pinta de verde por fora, porque eu vi essa casa verdinha por fora, né? Eu nunca me esqueci. Aí o homem de branco foi andando, e eu olhando aquele tanto de gente de branco, todo mundo alegre, me olhando e sorrindo. Nossa, o lugar aqui é bom mesmo, hein? E fui olhando assim, umas aves bonitas, umas frutas bonitas, que eu não sei dizer o que é aquilo, uma grama muito linda, as plantas perfeitas. E eu fui andando para essa casa, a maçaneta era cor de ouro. Eu olhei para o homem de branco, e ele olhou para mim, aí estendeu a mão e abriu a maçaneta da porta. Abriu e falou: entra. Eu entrei, aí fechou a porta. Aí olha aqui
tem 7 portas, eu vou abrir, tem 7 mistérios aqui. Aí ele foi abrindo porta. Vê esse casal, se precisa ficar firme nesse ministério, esse casal vai te ajudar. Vê isso aqui vai te ajudar. Foi mostrando pessoas de outros países que iam aparecer para me ajudar no tempo de Deus. Falou, olha só essa porta aqui. No tempo de Deus, você vai orar até morto, vai ressuscitar. Mas tudo tem um tempo, tem a prova, tem a luta. Você tem que vencer, tem que perseverar. Aí ele abria, mostrava alguma coisa e fechava as portas. Aí ele falou, vamos embora, está na hora de você voltar para o seu corpo lá, na terra lá. Eu disse, tá, como eu comecei a andar, eu falei, epa, peraí, moço. Ele foi, parou e eu falei, o que foi? Para que foi que eu orei? Aí ele falou assim, você orou não para ver nada dos infernos, nem nada daqui. Você disse assim, eu só quero ver Jesus. Porque, irmão, esse negócio de fundar ministério é muito sério. Eu falei, Senhor, eu vou fundar o ministério sim, mas se o Senhor me vir, me ver e me ordenar. Senão, não quero saber disso não. Não quero saber disso não. Então você orou pedindo para ver Jesus. Eu falei, mas cadê Jesus? Na hora que eu falei isso, apareceu um monte de gente dentro da casa, todo de branco. E pergunta pro pessoal dessa casa onde está teu Deus, teu Jesus, cadê ele? E eu gritei, ei, todo mundo parou e olhou para mim, cadê Jesus? Aí eles fizeram assim, ó, tudo por direção só. Quando eles apontou que eu olhei, eu vi uma bola, uma luz muito grande vindo. Ela veio do meu lado assim, e eu tinha feito muito plano de perguntar muitas coisas para Jesus, né? Eu vou fazer uma pergunta muito grande para ele aqui, um monte de coisa. Mas na hora eu não perguntei, foi nada. E eu vi aquela luz vindo, falei, Jesus mesmo que vem aí. Aí eu comecei a olhar assim, essa bola de luz, ela criou perna, criou braço. E de repente uma veste branca, o rosto de Jesus brilhando. Não era barbudo, não era cabeludo, porque eu vi que não era. Os pés dele brilham. E ele veio caminhando para o meu lado. E eu comecei a pensar, vou agarrar nas pernas dele aqui, não vou soltar mais não. Comecei a pensar, não vou fazer isso, vou fazer aquilo. No final das contas eu não fiz foi nada. Aí quando ele aproximou, que ele fez assim com a mão, quando ele fez assim eu vi a mão furada. Foi é Jesus mesmo, é ele mesmo. Aí ele estendeu e colocou a mão no meu ombro, ali, calabastei, aleluia. Aí esse meu servo me chamou pelo nome, meu servo Eduardo colocou a mão no meu ombro, eu te saúdo com a minha paz. Aí tirou a mão, bom, você não queria falar comigo? Ninguém disse que eu falei alguma coisa. Eu fiquei só olhando assim e paralisado e dizia assim, eu te mandei fundar minha obra, meu servo está cansado, vou recolher ele e você vai cuidar da sã doutrina, você vai pregar a doutrina a tempo e a fora. Ele falou várias coisas comigo e foi falando, não temo homem, não temo ninguém, eu estou contigo, acabou, só isso você precisa saber. Aí eu fiquei olhando. Aí na hora que ele me falou muitas coisas que eu tenho vergonha até de falar, irmão. E ele pegou e disse, bom, eu tenho que voltar para o seu corpo agora, voltar lá para a terra e continuar a minha obra. E na minha mente eu pensei, eu não vou voltar para lá de jeito nenhum. Não, eu quero ficar aqui, não vou voltar para lá. E ele ficou me olhando e com certeza ele sabia o que eu estava pensando. Ele veio com o dedo nele, me tocou assim, ó, com o dedo dele assim, ó. Aí meu espírito desceu pro corpo. Desceu, quando meu espírito entrou no meu corpo, eu abri o olho na minha casa, eu não vi mais, não vi telha, não vi nada. Eu só vi ele lá em cima, me dando ordem, mandando fazer isso, faça aquilo. E lá de cima ele jogou uma vara grande, pegava na minha mão até no céu e disse, tá aí, te dou essa autoridade aí. E agora você continua a minha obra. E aí eu fiquei olhando assim até que o telhado foi sumindo, e foi a voz dele sumindo, e eu voltei pro meu corpo de novo. Aí eu sentei na minha cama e fiquei pensando, meu Deus, o negócio é sério. Então, irmãos, eu vi Jesus, ele me deu a ordem para fundar esse ministério. Sou pequeno, sou fraco, sou falho, mas eu não águo este Jesus por nada. E vou obedecer essa doutrina, irmãos. A tempo e a fora de tempo eu vou pregar essa doutrina. Aonde eu passar eu vou pregar. E que você venha me ajudar e ajudar a Cristo nessa sã doutrina, irmão. Porque essa doutrina ela é muito importante. É fácil pregar o que eles pregam por aí.
Difícil é pregar a doutrina e viver ela e guardar ela como ela é, irmãos. Então hoje nós estamos, a Igreja Pentecostal do Filho de Deus está na responsabilidade de pregar a doutrina a tempo e a fora de tempo. Quem bate palma na glória dele? Glória a Jesus. Então é isso, igreja. Eu vi muitas coisas aí e Deus me mostrou que eu nunca nem gravei. Muitas coisas aí que eu não... Eu fico pensando, meu Deus, é tanta coisa que o Senhor fala, tanta coisa que o Senhor mostra. Mas quantas coisas que Deus me usou para falar e cumpriu no futuro. Cumpriu, deixa. Então Jesus, ele me arrebatou. Jesus, ele me mostrou o mundo, vamos dizer assim, sobrenatural. E isso aí eu quero que vocês façam prova com Deus, se realmente eu vi. Se realmente foi assim, faça prova com Deus. Um dia, uma pessoa fez prova com Deus, se esse ministério era de Deus, e eu fui conhecer um pastor que tinha saído do ministério lá e queria unir com a gente. A esposa dele não disse que não ia sair, ia ficar lá. E então eu estive na casa dessa irmã, cheguei mais um pastor, e quando eu cheguei, a irmã arregalou o olho e ficou olhando, né? Me olhando. Aí depois que eles uniram com o ministério, ela foi me contar o porquê. Ela disse que da hora que nós chegamos na casa dela, tinha um homem de branco nos acompanhando. Ela falou, não, eu vou congregar com esse homem, porque é diferente. Então ela falou, eu não ia sair de lá onde eu nasci na fé, mas só saí para acompanhar meu marido com o senhor, porque eu vi esse homem de branco. O senhor chegou, ele chegou junto. Então eu falei, eu não vou largar esse ministério não, porque tem um negócio diferente aí. Então, igreja, faça a prova com Deus nesse ministério, dessas coisas que Deus me mostrou, que eu só resumi para vocês aqui essa noite, a pedido do pastor. Eu resumi os arrebatamentos, só tem mais coisas lá que está registrado, que Deus me mostrou. Tanta coisa, irmãos, tanta coisa que eu vi. E em questão de o nome desses pastores está lá nos infernos, irmãos, é muitos pastores. Tem uns que parece que é de doutrina, né? Você olha assim, nossa, o irmão prega contra a TV, o irmão prega contra isso, contra aquilo, mas não prega a doutrina toda como ela é, não prega. Eles pregam mais ou menos para dar um disfarce ali, para disfarçar lá, disfarçar cá. Assim que eles fazem, para tentar enganar as pessoas. A doutrina, irmão, ela é tudo ou nada. A doutrina é ou você obedece tudo ou você não obedece nada. Essa é a doutrina verdadeira, de corpo, alma e espírito. Mas quem recebe essa palavra, bate palma na glória a Deus. Amém? Pastor, tem alguma coisa aí que o senhor quer que eu fale para a igreja? Algum arrebatamento que eu não me lembro? Alguma coisa? Isso, o silicone foi na mesma no que eu vi para uma gira do Facebook, WhatsApp, bem pensar. Uma coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, é que o pastor lembrou, é que a pombagira, o pé dela é um salto. Não estou falando que ela usa salto, mas o pé da pombagira é um salto. Entendeu? É o pé dela. Então o que ela trouxe para a terra foi o pé dela para as pessoas usarem. E a pombagira falou que o silicone era dela. Que às vezes a pessoa coloca silicone, mas Deus sabe porque isso, porque aquilo. Irmão, o silicone, para a mulher colocar um silicone no seio, só não é pecado se ela perder o seio no acidente. Aí sim vai refazer o seio. Aí é diferente, né? Mas fora isso é vaidade. Vaidade, a mesma coisa, a pessoa perdeu a orelha. Aí ela vai, tem como refazer a orelha, tudo bem. Agora a pessoa vai mexer na orelha, queria a orelha redondinha, orelha mais aberta. Aí a pessoa coloca a boca, já viu? Tem uns pastores lá em Goiânia que tá colocando bumbum, sabia disso? Tá colocando os pastores lá. Os pastores, mas é de falar, não tem nada, né? Mas estão colocando lá. E é caro, irmão. É uns 20 mil para lá. E coisa esquisita. Aí sim é pecado. E a pombagira falou que é dela o silicone. Como o salto é dela, as roupas sensual, a calça feminina pertence a ela, as pinturas, os brincos, tudo pertence a ela. Quem bate palma na glória a Deus? Glória a Deus. Faz alguma coisa aí, pastor?
Ah, me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro do... Eu fui pregar numa igreja lá e chegou lá, tinha escalado um evangelista. Aí eu fui para a sede lá na época, né? Cheguei na sede, fiquei lá. E de repente eu vi uma irmã contando uma benção, depois cantou um louvor. Mas eu olhava para a irmã tá de calça jeans ainda colada. Calça jeans colada. Eu fiquei olhando aquilo. Não, mas essa irmã tá esquisita, estão deixando agora, tá bagunçada assim, pensando comigo. Não, esse negócio tá errado. E aí quando a irmã acabou, que pegou a oportunidade, que devolveu o microfone, que ela caminhou pro meu lado, eu vi uma explosão, como se explodisse alguma coisa. Aí era de saia mais jeans. Aí Deus me falou que para ele tanto faz calça do mesmo jeito, ou seja, o jeans é um pano consagrado ao diabo. Esse dia eu nunca me esqueci do susto que eu tomei quando deu aquela explosão, que eu olhei assim, que virou a saia. Na verdade ela estava de saia jeans. Então assim, é um pano consagrado ao diabo e não tem jeito. Então cuidado com esse pano que realmente é consagrado ao inimigo. Amém? De bater palma e dar glória a Deus. Glória a Jesus. Mais alguma coisa para você estar lembrando aí? Ah, sim. É porque o dízimo, ele foi um pano consagrado. E tem algumas pessoas alguns panos que é dízimo, mas ele muda o nome como a pessoa criou uma coisa e você não pode criar a mesma coisa. Então a pessoa cria, mas muda o nome. Tem um dízimo e tem um primo. E na verdade é a mesma coisa. Que o criador do jeans não vai gostar quando a pessoa, eu criei aqui, mas é o mesmo jeans. Então ele mudou só o nome, é o genérico. Mais ou menos é isso. Então é isso aí que você tem que prestar bem atenção. Também a saia rachada, né? Irmão usa saia rachada, não pode. Irmão paletó rachado também não pode. E esse tipo de coisa, amém? Amém? Passou mais alguma coisa? Social. O cristão usa roupa social. Amém? Quem bate palma, dá glória a Deus. Amém, igreja? Eu estou tentando lembrar mais alguma coisa, mas eu acho que tá bom, né? Até aí o pastor também não lembra de mais nada. Então... Sim, isso foi Deus me mostrou uma visão em sonhos, uma perseguição. É de um exército, irmão, que vai perseguir os crentes. Inclusive, depois que eu tive essa visão, um irmão que me ajudou muito na fé falou para mim que tem um país que existe um exército que já persegue os crentes lá, que é países muçulmanos, um país lá. Então eu vi no futuro um exército criado para perseguir os crentes. Quando eu digo crente, é crente de doutrina. E eu vi como se uma pedra abrisse e os crentes entrassem dentro e ela fechava. Quer dizer, por um tempo, nessa época, Deus ele vai proteger os cristãos, mas muitos vão ser mortos. Para quê? Para tentar aceitar a marca da besta. Então Deus me mostrou isso aí, uma perseguição terrível contra os crentes, porque o crente, irmão, ele não vai aceitar a unificação das igrejas. O que é a unificação das igrejas? Eles vão unir a igreja. Eles vão unir, inclusive já tem uma união das igrejas. Você pode ver que tem igreja que tem símbolo da cruz. Quem já viu? Igreja evangélica com o símbolo da cruz, já é a união deles lá. A cruz é símbolo de maldição, não é para cristão usar esse símbolo. Então o que acontece? Existe já um tratado aí de igrejas que eles se uniram. E na Bíblia diz que as igrejas vão se unir, e aqueles que não quiserem se unir com eles para adorar a besta, vai ser perseguido, preso e morto. Então foi isso que Deus me mostrou no futuro lá, a perseguição que vai ser contra os cristãos. Aquele que não aceitar a marca da besta, não aceitar na igreja dele a marca da cruz, do incomunismo, como vai ser chamado, então vai ser perseguido. Então foi o que Deus me mostrou também, que Deus vai livrar por um certo tempo a igreja dele para poder pregar a verdade na terra. Amém? Quem bate palma da glória a Deus. Então vamos encerrar. Fala assim comigo: eu recebo essa palavra na minha vida. De bater palma da glória a Deus. Jesus está me mostrando uma pessoa aqui que você tem vontade de que Deus mostre coisas para você dessa natureza. Jesus manda dizer: paga o preço. Paga o preço. Cadê essa pessoa? Eu conto aqui. Palma assim, agradece a Deus. Glória a Jesus.
Jesus está me mostrando uma pessoa aqui que você sente uma dor na cabeça, seguido com dor nos olhos. E Jesus visita teu cérebro e te dá um livramento de uma enfermidade no cérebro. Cadê essa pessoa aqui? Palmas, que agradece a Deus. Jesus está me revelando uma pessoa que eu vi como se uma dor que ia acontecer na barriga desse irmão. Esse irmão chegaria a óbito, porém Jesus te dá um livramento. Cadê esse irmão? Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3. O irmão lá atrás, lá, recebe em nome de Jesus. Pode bater palmas. Jesus está me revelando pelo Espírito Santo, aquele que não se engana. Uma pessoa do lado das irmãs que está aqui, que você falou, Senhor, por Senhor que você crê nesses arrebatamentos. Por você ter crido, o Senhor disse que visita um parente seu e dá o livramento. Cadê essa irmã? Aqui, palmas, que agradece a Deus. Aleluia. Jesus ainda me revela aqui entre nós 5 pessoas que Deus quer abrir a porta para você. 5 pessoas. Ele disse que quer abrir e já abriu pela sua fé. Cadê essas 5 pessoas aqui? Lá também. Falta mais uma pessoa. 1, 2, 3, 4. Ainda não. Que Deus abençoe. Palmas, que agradece a Deus. Jesus está me revelando pela larga distância. Uma pessoa que está aqui, o Senhor diz para você: tem de fé, só tem fé em mim, porque eu faço. Cadê essa pessoa? Ali, palmas, que agradece a Jesus. Pode bater palmas. Irmãos, tem alguém aqui que tem alguma enfermidade para a gente fazer uma prova com Deus aqui agora? Alguma enfermidade ou causa na justiça? Algum problema? Vem cá. Pode vir todos que tiver algum probleminha, alguma coisa. Pode se aproximar do altar aqui, a gente vai fazer uma prova com Deus. Amém? Pode se aproximando. Aquilo que parece impossível é possível pelo Deus do impossível. Amém? Vamos orar. Senhor, quantos estão aqui? Quantos estão a larga distância? Eu faço prova com o Senhor Deus Altíssimo. Senhor, que me arrebatou aos céus, aos infernos. Senhor, que mostrou tudo isso que foi falado aqui. Jesus, toca agora. Eu ordeno que as portas se abram da vida sentimental, conjugal, financeiro. Eu ordeno que todo mal caia por terra e que o Senhor venha jogar pelo chão este mal caçola. Oh, meu Deus, tem misericórdia de saúde. Visita esse rim, visita esse fígado, visita, meu Pai, a todos que estão aqui. Eu repreendo todo mal pelo nome de Jesus Cristo. Queima, meu Deus, joga por terra a fúria do inimigo pelo nome de Jesus. Fazemos prova contigo, Deus do milagre, Deus da cura, Deus que pode ver e contempla tudo aqui, olha a distância. Meu Deus, queima, Jesus. Vai queimando, vai jogando por terra, vai jogando pelo chão todo mal, pelo nome forte de Jesus, Deus do milagre, Deus da cura. Por favor, queima toda a obra feita, queima toda a obra mandada, queima toda a feitiçaria, todo o mal sai em nome de Jesus. Está curado e abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode bater palmas. Jesus é bom. Vem, igreja. Aleluia. Tem alguém que não é crente aí que quer aceitar Jesus? Ou é de outro ministério que é o único ministério? Tem alguém? Não, todos são crentes, todos são abençoados no nome de Jesus. Quem gostou do testemunho diz amém? Amém. Deus é bom, né, igreja? Deus é fiel e não é fácil contar isso não. Tem coisas que eu lembro que foi muito difícil. Quando a gente sai desses arrebatamentos assim, é uma coisa assim muito forte que acontece. Tem coisa que você não consegue gravar, fica algum tempo tentando, sei lá, é uma coisa muito forte. O arrebatamento que eu mais gosto foi quando eu vi Jesus mesmo, que foi muito lindo. O resto eu não gosto muito de lembrar. É por isso que eu quase não conto. Já contei muito no início desse ministério, eu contei muito testemunho por onde eu passei. Mas aí quando eu começo a lembrar de noite, eu fico pensando, meu Deus, como é triste o inferno. Como é ruim, irmãos. Eu falo para Jesus: Jesus, tem misericórdia de mim, me muda, me quebra, me faz de novo. Mas lá não é meu lugar, não é seu lugar. O inferno não foi criado por ser humano, foi criado por demônios. Então assim, é um lugar muito horrível. De vez em quando eu vejo uma pessoa muito rebelde, muito incrédula, eu falo: Jesus, deixa pelo menos meia hora lá.
Mas quando sair, vê que a coisa é séria. Viu, irmão? Por isso que eu tenho muito temor. Descomido muitas palavras quando eu vou pregar, eu oro, jejum, peço a Deus, Senhor, que não seja eu, seja o Senhor me tomando. Que tem um monte de enganadores, mentiroso, sabe? Tem cada coisa que acontece aí. Eu fico vendo os irmãos. Nós tínhamos um pastor, irmãos, que ele falava assim: tá com o votão de 100 conto para todo mundo. Que votão de 100 conto?